Olá, tudo bem? Eu hoje resolvi gravar este vídeo. É um vídeo que eu já pensava gravar há muito tempo, mas fui adiando, até que hoje acabei de ter uma conversa pelo Facebook com uma pessoa e que me fez decidir, é agora que eu tenho que gravar. E o que me fez gravar este vídeo é o seguinte: as pessoas de esquerda no Brasil estão a cometer, quanto a mim, um erro gravíssimo. E esse erro é o seguinte: evidentemente, quando eu estou a falar no geral. Há algumas pessoas que, evidentemente, já chegaram à conclusão em relação àquilo que eu vou dizer. Mas ainda existe uma massa bastante significativa, provavelmente a maioria das pessoas, que continuam a querer defender o indefensável. É preciso, antes de se fazer qualquer proposta, reconhecer que a esquerda representada pelo PT e pelos seus aliados nada tem a ver com a verdadeira esquerda. Aquilo não é esquerda. Eu, sinceramente, já disse em alguns vídeos, eu nunca votei no Lula, porque, sinceramente, sempre achei que havia ali qualquer coisa de falso. Eu não consegui, nunca, em momento algum, ver no Lula aquilo que ele tentava transmitir e aquilo que ele conseguiu convencer muita gente de que era. Eu não considero o Lula sequer uma pessoa de esquerda. Eu considero que o Lula não passa de um oportunista que viu na possibilidade de se ligar a ideias de esquerda uma forma de chegar no poder e se servir dele. Isso não é uma coisa só do Lula. Muitas pessoas que estão à volta dele é exatamente a mesma coisa. E se a esquerda não reconhecer isso, não reconhecer que as pequenas benesses que o Lula fez não foi nem mais nem menos que uma forma de manter o povo, de certa forma, fiel àquela ideologia, fazer o povo acreditar que havia uma preocupação com ele, quando não é verdade. Nós hoje, por exemplo, assistimos que houve bairros do Minha Casa Minha Vida que foram instalados de tal forma longe dos centros que as pessoas tornou-se extremamente caro para as pessoas que moram aí se deslocar, além de extremamente difícil, se deslocar para os seus trabalhos, porque ali não tem trabalho, no sítio onde estão as casas, o trabalho está no centro da cidade. O PT não sabe disso. Qual era o interesse do PT ao fazer isso? É um interesse muito típico da direita, e sobretudo da direita mais radical. Que é isolar a miséria num gueto. Então, se as pessoas não perceberem isto, que este PT, esta gente que continua a defender regimes como os regimes da Venezuela, de Maduro, nada tem a ver com a esquerda, se não derem esse primeiro passo, podem ter a certeza que, mesmo que a esquerda chegue ao poder outra vez no Brasil, ela vai continuar a cometer os mesmos erros, porque a mensagem que está a ser passada é: o que foi feito, foi bem feito, por isso podem continuar a fazer exatamente igual. E não é isso que se tem que fazer. Tem-se que inaugurar uma nova esquerda. Uma esquerda que realmente se preocupe com o seu ideal, com a ideia de criar uma sociedade mais igualitária, mais justa. Não se trata de criar uma sociedade 100% igualitária, até porque seria uma sociedade injusta. A justiça se encontra no meio. Nem uma sociedade tão desigual, tão excessivamente desigual como a brasileira, nem uma sociedade que se pretende 100% igualitária. E porquê? Porque uma sociedade 100% igualitária desmotiva as pessoas mais criativas, as pessoas mais capazes, mais trabalhadoras, a se prestar a esse papel. Algumas pessoas poderão dizer: bom, mas as pessoas de facto gostam de ter alguma atividade, gostam de fazer trabalho voluntário. Há exemplos, por exemplo, nas comunidades tribais, sobretudo no Brasil, que são sociedades 100% igualitárias, que funcionam. É assim, nós temos que reconhecer que é fácil uma sociedade desse género funcionar em pequenas tribos, em pequenas comunidades, mas a nível global não, porque o homem tem características, tem ganâncias e como já se provou por diversas vezes, se no meio dessas gente muito bem intencionadas, basta ter um pequeno grupo mal intencionado, que esse pequeno grupo vai saber manipular essas massas em benefício próprio. Veja o que aconteceu com os regimes
da União Soviética, os regimes comunistas, que se propunham criar uma sociedade justa, igualitária. O que é que eles fizeram? Basicamente o que eles fizeram foi manter o povo sob o jugo, já não de um capitalismo selvagem que o sufocava, ou no caso da União Soviética, de um czarismo absolutista, mas passou a ser o Estado, a República, a desempenhar esse papel. Ou seja, continuou a ser uma monarquia. A única diferença é que, em vez de um rei, tinham-se um presidente da República. Mas na prática era uma monarquia na mesma. Cuba, a mesma coisa. Cuba funciona como uma monarquia. A República norte-coreana é uma monarquia absolutista. Não há nenhuma diferença entre esses regimes e monarquias absolutistas. Portanto, a esquerda que continua a defender isso, ou não percebeu o que é a esquerda, ou então continua-se a iludir. E dessa forma, esqueçam, o Brasil nunca irá deixar de ser um país do futuro. Agora, e quais são então esses exemplos que eu considero de mais puro sistema de esquerda e que, ao contrário do que a direita faz passar, ela consegue passar isso bastante bem, infelizmente, de que a direita que a esquerda nunca funcionou em lugar nenhum. Na verdade, há N exemplos de que a esquerda funciona muito bem. Desde logo nos países nórdicos. É claro que a direita vai-se já revoltar, que os países nórdicos são países, economias liberais. E eles até têm razão, são liberais. A diferença é que o liberalismo nos países nórdicos passou a ser utilizado. Primeiramente, foi preciso criar uma sociedade com um nível de desigualdade extremamente baixo. A partir daí, avançar-se para um liberalismo é relativamente fácil. Mesmo assim, um liberalismo com um conjunto de regras. Desde logo, as grandes empresas, sobretudo as empresas estratégicas, continuaram na mão do Estado, com uma diferença em relação ao Brasil, em que não há intervenção política nessas empresas. Pode mudar os governos, que não muda a gestão da empresa apenas porque o governo mudou. Se a administração da empresa está a fazer um bom trabalho, não há nenhuma razão para se mudar. Ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, não cabe estar sistematicamente a tirar os escolhidos da oposição para pôr os deles e vice-versa. Isso sim não funciona. O que funciona é manter essas empresas como empresas públicas, porque elas têm a sua importância, a riqueza que elas geram. Muitas dessas empresas, como por exemplo da indústria do petróleo ou a mineradora, são riquezas que estão lá no país, que não pertencem a ninguém. Não faz sentido que essas riquezas sejam tratadas como riqueza privada, quando elas já existiam. Muito antes de haver homens na Terra, essas riquezas já lá estavam. Essas riquezas não podem ser tratadas como riqueza privada, mas como a riqueza comum. E a única forma dela ser tratada como uma riqueza comum é através de empresas públicas geridas de forma consciente, com o objetivo de que o lucro gerado, a riqueza gerada por esses bens, se beneficie toda a sociedade. Uma esquerda corrupta não é esquerda. Corrupção não tem nada a ver com a esquerda. E, insistindo na questão dos países nórdicos, vejam se algum país ou algumas das pessoas que se dizem liberais defendem, por exemplo, que os pais, quando têm filhos, têm o direito a ficar 2 anos em casa para tomar conta dos filhos, para acompanhar o crescimento dos filhos. Isso não existe na ideia de liberalismo deles. Existe na ideia de liberalismo deles uma sociedade onde o salário mínimo ou o salário médio, porque não existe pobres nesses países, pela simples razão de que existe uma preocupação com se pagar um salário justo às pessoas, nem existe pessoas excessivamente ricas, mas em compensação também não existe pessoas excessivamente pobres. Um pobre em qualquer país nórdico seria considerado rico no Brasil. E o que me dá muita pena é ver que todos esses países eram países que no início do século passado, até meados do século passado, em alguns casos, eram países extremamente pobres. Eram países que eram incapazes de alimentar a sua população dignamente.
E bastou o povo começar a trabalhar junto, começar a perceber que juntos, de uma forma justa, uma forma cooperativa, que conseguiriam criar uma sociedade melhor, que criaram. Não por acaso, nesses países, e já agora mais uma vez para as pessoas que dizem que esses países não são liberais, nesses países a esquerda sempre esteve no poder. Na Finlândia, por exemplo, o Partido Comunista, que não tem nada a ver com o Partido Comunista Soviético, que não tem nada a ver com o Partido Comunista Cubano, sempre esteve no poder, na maior parte das vezes coligado, olha, quase sempre coligado, mas esteve no poder. O Partido Comunista finlandês, como muitos partidos comunistas aqui na Europa, são partidos realmente democráticos, que têm realmente preocupação com a democracia. São partidos que podem até, na sua gênese, no início, ter defendido ideias totalitárias, mas hoje não se revêem nesse modelo. Portanto, é mais do que evidente que negar que sociedades como a sociedade dos países nórdicos estão muito mais próximos da esquerda que nós defendemos do que os países da antiga União Soviética, que Cuba, ou que essa esquerda, que se diz esquerda, como eu digo, nada tem a ver com esquerda, representada pelo Lula e os seus aliados, este sim não é esquerda. E já agora, eu acho que é extremamente importante dar mais um exemplo, pelo menos. Porque eu considero que é o exemplo mais puro do chamado marxismo. E porquê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, eu também pensei durante anos, só de compreendi que estava errado a partir do momento que eu comecei a assistir a conferências de verdadeiros estudiosos de Karl Marx, que, primeiro que tudo, uma coisa que me surpreendeu é que Karl Marx dedicou-se muito pouco tempo a questões de Estado, organização do Estado. Karl Marx preocupou-se sobretudo com a organização dentro das empresas. E o que ele queria dentro das empresas não era tornar as empresas estatais, era que as empresas fossem cooperativas, as empresas fossem dos próprios trabalhadores. E os liberais vão dizer, isso não funcionou em parte nenhuma. É mentira. Existe um exemplo em que não só funcionou, como nenhum outro sistema funcionou tão bem no mundo. Trata-se da região de Mondragón, no País Basco espanhol, que não era uma das regiões mais pobres de Espanha, era a região mais pobre da Espanha. E que, a partir de 1959, em plena ditadura franquista, conseguiu, sem entrar em conflito com a sociedade, um padre, o Azares Mendes, penso que é assim que ele se chamava, conseguiu convencer um grupo de alunos da ideia de se criar uma sociedade, uma organização das empresas em forma cooperativa, que esses jovens que aprenderam com ele, mais tarde vieram falar com o padre para saber como poderiam implantar aquelas ideias que não saíam da cabeça deles. E começaram a implantar, criar uma empresa, inicialmente uma empresa bastante conhecida, ou razoavelmente conhecida, ligada a eletrodomésticos, chamada Fagor. A partir dessa empresa foram criando outras empresas, foram criando bancos, foram criando creches, foram criando universidades, foram criando empresas de todos os setores, sempre com essa ideia de empresas cooperativas. Se você quer saber mais sobre isso, existem vídeos no YouTube que mostra como a região de Mondragón funciona e como ela prosperou e hoje é uma das regiões mais prósperas da Espanha, com o nível de desigualdade mais baixo do país, onde a crise só bateu a porta deles muito mais tarde que no resto da Europa e como consequência da crise no resto do mundo. Porque, como essa região, que era uma região pobre, incapaz de gerar riqueza para os seus, passou a ser uma região pobre, que gerava riqueza para vender para todo o país, vender para toda a Europa, quando a Europa deixou de ter capacidade de comprar esses produtos, é claro que eles sofreram uma crise incomparavelmente menor e que eles já saíram dela em muito pouco tempo. Não só eles sentiram os reflexos da crise muito mais tarde, aliás, muito idêntico ao que aconteceu com os países nórdicos,
não só eles foram apanhados pela crise muito mais tarde, como as consequências da crise foram muito menores pelo simples facto de que, não, sendo uma sociedade onde não há pessoas demasiado ricas, não havendo pessoas demasiado pobres, elas conseguiram se manter mais ou menos o mesmo nível de vida, a mesma estabilidade, mesmo nessa altura de crise. Quando a economia voltou a recuperar, eles rapidamente recuperaram muito mais rápido do que o resto do país, e hoje volta a ser a sociedade próspera. Portanto, sempre que vos falarem que a esquerda nunca funcionou, deem o exemplo dos países nórdicos, deem o exemplo de Mondragón, sobretudo Mondragón, que é o caso mais típico de como uma sociedade desse género funciona, e funciona muito bem. E agora, eu quero mais uma vez pedir para não se esquecer de dar o seu like, partilhar esses vídeos nas redes sociais, que é extremamente importante que esse tipo de informação chegue ao maior número de pessoas possível, porque sem isto, que irá continuar a ser os vídeos mais radicais que se propõem com ideias mais totalitárias, quer seja ideias de esquerda, quer seja de direita, que vão continuar a crescer na internet. Se nós não começarmos a partilhar e a divulgar não só os vídeos deste canal, mas o vídeo de outras pessoas, como por exemplo, no caso do Brasil, do economista Eduardo Moreira, se não forem partilhados esses vídeos para mostrar que existe outra saída, que existe uma outra esquerda capaz de fazer do Brasil um país muito melhor do que ele é, vão continuar a ser essa esquerda presa a um passado, presa a um fisiologismo absurdo, onde acaba por se esmagar todos os ideais da esquerda, a chegar ao poder e a destruir sonhos, ou a direita a se aproveitar dessa situação para se apresentar como os salvadores da pátria, e o resultado nós todos também já sabemos qual é. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.